Convido a nossa oradora da noite, a Tami Maciel, que já é conhecida, acho que da maioria. Tem alguém pela primeira vez hoje? Primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Lá atrás, se quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá? Uma boa noite, meus irmãos. Vocês já devem ter ouvido falar que o mês de setembro é dedicado à campanha do Setembro Amarelo, que se trata sobre o suicídio. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, bem como a brasileira, eles vêm propondo que seja um tema que seja mais recorrente a ser tratado dentro das casas espíritas. E eu trouxe resumidamente, trata sobre o assunto. Quem quiser, eu deixei com o irmão lá, tá? Isso aqui tem uns 3, 4 anos, meus irmãos. E aí, fui assentada ali, fui abrir, e diz o seguinte: o mundo pede socorro. A cada 40 segundos, um suicídio. Tem 4 anos este material. A OMS, Organização Mundial da Saúde, vem nos últimos anos estimulando os países a adotarem políticas públicas que realizarem ações de prevenção com vistas à redução do alarmante número próximo de 1 milhão de suicídios por ano. Então, é claro que não venho trazer estatísticas nem horrores. Eu venho falar de fé na vida. Por mais difícil que na atualidade ela vem sendo para todos nós. Onde nós podemos nos preencher, digamos assim, de força e de coragem para transpor os obstáculos da atualidade. Então, vejamos que, além do alarmante número no mundo de suicídio, aqui no Rio Grande do Sul é uma preocupação pós-enchente, onde muitas pessoas, no desequilíbrio, no desespero, ainda não cientes da questão espiritual que nos envolve, que somos espíritos imortais, eles recorrem erroneamente à saída equivocada do suicídio. Então, mas vamos ver, meus irmãos, ao contrário, como nós podemos refletir a respeito do que nos cabe passar, cada um na sua intimidade, em nome do aprendizado divino. Então, a própria OMS, ela diz que para nós sermos considerados com saúde, saudáveis, depende de múltiplos aspectos, como o fator biológico, psicológico, social, econômico, educacional, e por aí vai. Então, eu me informando melhor a respeito dessa questão, eu chego à conclusão que só pelo conceito da OMS quanto à saúde, sermos saudáveis, nós todos somos doentes. Porque a conjuntura deles é uma coisa irreal de como seria o ideal, para ser saudável. E além deles, desconsiderarem a existência da alma. Como disse, nós somos espíritos imortais. E enquanto espíritos imortais, nós viemos a cada reencarnação com uma carga, uma bagagem de todas as experiências que a gente já passou. E estas experiências, nem todas benéficas. Por devido à nossa imaturidade espiritual, nós cometemos muitos equívocos. Então, a cada encarnação, nós viemos trazendo processos mórbidos. Ou seja, para nós nos equilibrarmos, nos reajustarmos, a questão de nós passarmos por alguns tormentos, alguns sofrimentos na encarnação. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir e também para quitar um pouquinho as nossas contas perante a lei divina, que nós somos severos infratores das leis de Deus. Então, reflitamos a respeito. Além do mais, meus irmãos,
Nós não devemos esquecer. Na atualidade, todo mundo fala em mundo de regeneração. Nós não estamos ainda no mundo de regeneração. Antes, ainda há provas e expiações, onde a característica é justamente a dor. Nós somos espíritos aqui desta terra que aprendemos, infelizmente ainda, pela dor. E não pela razão, ou muito menos pelo amor. Então, ainda um mundo de provas e expiações, onde a dor é o grande chicote educacional de todos nós. A gente não gosta, logicamente. Mas é importante nós termos claro em nós essa questão, porque na hora do testemunho nós lembrarmos justamente disso. Como vou passar por essa questão difícil se eu sei que eu tenho que aprender com ela para não voltar no futuro? Então, muito cuidado como nós enfrentamos as nossas dificuldades particulares, sejam elas dores físicas ou morais, perdas, quedas, conflitos, lutas, desafios. Este combo completo é o que nos abate a criatura humana aqui neste planeta. E eu vinha pensando, eu pensei hoje o dia inteiro. O momento atual é tão difícil para cada um de nós, de alguma forma, que eu até me permitam ser sincera. Eu digo, será que eu sou a pessoa certa para falar sobre hoje? Mas vejam que, enquanto eu falo para vocês, eu me obrigo a meditar também a respeito dos meus testemunhos particulares. Então, para isso, meus irmãos, não tem milagre, nunca houve. Antes, um esforço e exercício de nossa parte. E o autodescobrimento é algo muito valioso para todos nós, que é conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizar e quando dar início à nova fase. Isso quer dizer que ninguém pode dizer para vocês, sai daqui, tem que começar a tua mudança. Não, somos nós que determinamos. Quando estamos dispostos, conscientes, e quando chega a hora de melhor lidarmos com tal dificuldade. Mas para isso nós precisamos nos autoconhecer, nos autodescobrir, para poder tirar da nossa vida estas arestas. Não devemos também esquecer, a nossa mente é o veículo de manifestação do nosso espírito. E como ele se manifesta? Através do nosso pensamento, sentimento e da nossa vontade. Estes três são as forças do nosso espírito. Vejamos que pensamento, sentimento e vontade. Aí paramos um pouquinho. Vamos analisar a nós mesmos. Eu tenho pensamentos edificantes ou mais negativos e pessimistas? Os meus sentimentos é de irritabilidade, de fúria, ou é algo mais amainado? A minha vontade, eu tenho força de vontade ou a preguiça se estabelece em mim? São as forças que eu tenho para lutar. Na encarnação, que nós temos para lutar na encarnação. E este filósofo chamado Nietzsche, eu tenho vontade de rir quando eu digo o nome dele, porque a minha língua embola, né, gente? Ele diz que nossos hábitos vão talhar os nossos comportamentos. E através da educação, que nós vamos nos autoconhecer, fazer essa imersão, nos analisar. E olha que incrível, neste processo de autodescobrimento, ele diz, procurava o pior e encontraste a ti mesmo. E isto é tão verdadeiro, meus irmãos, que infelizmente ainda não somos anjos. Nós temos muitas escuridões dentro de nós ainda. Mas, para extirpar de nós, nós precisamos nos autoconhecer. Fazer esta imersão de pesquisa para poder, pouco a pouco, ir trabalhando e trocando por pensamentos e sentimentos nobres. Que daí a nossa vontade diante disso vai ser muito maior. E é interessante, porque eu lendo o Evangelho ontem de noite, era o dia do Evangelho no Lar, e dizia o seguinte,
Nós não entendemos perfeitamente ainda por que esses espíritos de luz, quanto mais eles são evoluídos, mais eles querem voltar para as trevas de planetas inferiores, para ajudar os da retaguarda, às vezes padecendo como Jesus padeceu neste plano, né? Foi crucificado. Um espírito de luz teria necessidade de passar isso? Não, ele tinha uma missão. Mas eu entendi finalmente por que esses espíritos fazem isso e tomam essa decisão. É que quanto mais eles sentem o gostinho da evolução espiritual, mais se quer galgar esferas mais elevadas. Então, por isso que suportam e têm força e têm vontade e querem fazer. Isto ainda, infelizmente, nos falta. Então, nós precisamos, para o autodescobrimento, ser inteiro, com as nossas características próprias, as nossas dificuldades e potenciais. A criatura humana gosta muito de apontar para o outro e dizer, você é assim, assado, e nada para o positivo. Ninguém de nós tem esse direito, porque nós temos que saber quais são as nossas características verdadeiras, o que é que eu tenho dificuldade ainda de lutar, né? de me modificar, e quais são os nossos potenciais, porque nós todos temos. Nós somos filhos de Deus, imaginem, o potencial está todo em nós, em nosso espírito. Então também cuidemos a nossa atitude mental, porque ela determina o estado de nossa vida e do nosso corpo. Olha que interessante, determina o estado de nossa vida e do nosso corpo. Voltando ali, ó, lembrando, olha o que é as forças do espírito: pensamento, sentimento e vontade, a nossa mente, né? Então quer dizer que a nossa atitude mental, ela vai determinar o meu estado, todinho. E aí a gente para. Quantas vezes a própria ciência já relata que algumas doenças em nós podem ser desencadeadas no nosso organismo físico somente pelo pensamento, por aquilo que eu alimento, acaba desenvolvendo no meu organismo físico. Então vejam, aí está a doutrina espírita também esclarecendo. E esta atitude mental é uma força tão poderosa, tanto para construir como para destruir. Então vejam, por isso que nós falamos sempre que na atualidade é a separação do joio do trigo. É isso que está acontecendo com a humanidade terrena. E queira nós todos ter este sentimento, esta força de querer construir e não mais destruir. Com força, com coragem, com tudo. Para isso, meus irmãos, a imagem não é muito clara, mas ela é muito interessante. Nós temos que abonar o nosso ego. O ego é filho do egoísmo. E o que o ego pode gerar, pode trazer para cada um de nós? Coisas conhecidas nossas. Solidão, escassez, reclamações, materialismo, inveja, orgulho, culpa, competição, separação. Isso tudo vai vindo para a nossa vida por nós sermos ainda muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos. Então, nós nos melindramos ainda por qualquer coisa. Então, cuidemos da nossa atitude mental. O que é que eu ando pensando? E isso, para mim, é um soco no estômago, gente. Na intensidade que é a minha característica, eu domar a minha intensidade, que não é para o bem ainda, é uma luta diária, gente. E sofrida, mas nós vamos a ela. Porque eu não sei vocês, eu quero continuar reencarnando na Terra, ainda mais quando ela for de regeneração, né, que vai ser tudo de bom, e não para um planeta inferior. Para isso, vamos lembrar de alguns ensinamentos do Mestre, que está neste livro do Divaldo Franco, com Joana, chamado Vidas Vazias. Muito interessante. Diz que: bendize toda e qualquer circunstância que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. Bendize toda e qualquer circunstância que te encontre, seja ela qual for, alegre ou triste, sofrido, seja como for, aproveita como instrumento de elevação, como instrumento de educação para cada um de nós.
E aí ele ressalta no texto, que é longo, Divaldo diz que um dos problemas atuais é a não aceitação do envelhecimento, né? Da degeneração física. E eu me detive a pensar, digo, mas isso é verdade. Eu até o ano passado não me preocupava com isso, e pretendo que não seja. Mas eu tenho me pegado, levantando de manhã, que a gente acorda belíssima, né? Os cabelos em pé, os olhos inchados, né? E me olho no espelho e digo, barbaridade. Eu digo, ai, como eu queria ter condições de botar botox aqui, que já estou com coisa de chinês, como é o bigode chinês, as ruguinhas que começam a aparecer assim. E aí, ao mesmo tempo, vem o choque. Por quê? O envelhecimento não é uma bênção? Não é uma trajetória de uma vida? Alguém ficou para a semente? Cedo ou tarde nós vamos partir para casa, para o plano espiritual, ou seja, desencarnar. Então, a criatura humana não está encarando como deveria, saudavelmente, o seu envelhecimento. E ele também toca, isso leva ao suicídio de muitos, gente. A deficiência física. Aquelas pessoas que já nascem com alguma deficiência, elas se adaptam normalmente à sua condição. Mas vejamos aqueles que durante a sua vida, por acidente ou alguma enfermidade, se tornam dependentes, né? Deficientes físicos. Essas pessoas também pensam, a primeira coisa, o primeiro ímpeto é tirar a própria vida, que é o engano. E aí não para pensar que esta deficiência física pode ser muito, né, provavelmente, um momento de testemunho para ele, de aprender justamente com aquilo que agora é, digamos, a morte para ele. Então vejam que como nós enxergamos as questões em nossa vida, porque o nosso estado é de impermanência, gente. Hoje eu estou aqui, daqui a 10 minutos, meia hora eu posso não estar. Nós não sabemos quando vamos voltar para casa, quando vamos desencarnar. Mas há uma preocupação ferrenha com o envelhecimento, com degeneração, com o meu corpo não é ideal, eu estou deficiente e por aí vai. Esquecendo que tudo isso vai passar. Tenha em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor. Força, coragem e amor. Confiança e dedicação. E aí, Divaldo vai trazer para a questão das redes sociais. Gente, a rede social é bom. Eu gosto muito do TikTok para ver os videozinhos que eu consigo rir. Isso é bom de bobagem, a gente tem que rir para ter um pouquinho de leveza. Mas tirando isso, quando nós não estamos bem, o que acontece? A gente vai para o Facebook, por exemplo, olha aquelas fotos das pessoas em lugares paradisíacos, sorrindo, uma vida bela, né? Todo mundo feliz, saudável, sem problemas aparentes. E aí a gente para e pensa, poxa vida, é só eu que estou sofrendo e infeliz. E quantos naquelas fotos que enganosas estão justamente padecendo problemas, sofrimentos piores que os nossos. Então, cuidemos o que a gente vê na rede social. E outra questão também é que o tempo que nós levamos, às vezes, nas redes, nós poderíamos estar fazendo outra coisa edificante, inclusive ler algo que acrescente mais à minha vida e ao meu espírito. Então, muito cuidado com o tempo também que eu dedico à rede social. Porque este tempo, ele escoa com rapidez. E nós podemos notar hoje, gente, os mais velhos, como eu, né? Porque há uns 10 anos atrás, me sinalizem se eu estou equivocada, o tempo, as horas eram mais devagar, o dia parecia mais longo. Hoje você pisca, já é meio-dia. Pisca, já são 6 horas da tarde. Pisca, já é meia-noite. Pisca, já está amanhecendo. E está mais rápido o tempo aqui na Terra? Sim. Vejam a urgência de transformação nossa e do planeta, que até neste quesito,
As questões estão muito mais aceleradas, então o tempo, sim, vem escoando com rapidez. Mas também dito isso, gente, nós não somos aqueles indivíduos que vamos elencar o que é prioridade em nossas vidas. E nós vamos nos assoberbando, de compromissos, e às vezes compromissos nem são tão bons assim, e a gente não vê realmente o tempo passar. A curiosidade, muito cuidado, a futilidade, olha a questão do corpo perfeito, Porque na realidade, meus irmãos, a criatura humana, todos nós padecemos, ou seja, por solidão, a ambição desmedida, a ilusão, a gente alimenta alguns sonhos e eles não acontecem, e a gente fica depressivos muitas vezes, a insatisfação de toda hora, que a gente queria assim, mas assim não aconteceu, aí eu me torno totalmente insatisfeita, altamente insatisfeita. Então, cuidemos também as exigências da tecnologia. Para pensar que essas reflexões de Divaldo são todas para a questão do materialismo? Porque as exigências da tecnologia, o que é? A televisão agora não pode ser mais 20 polegadas, tem que ser 32, 40, a parede inteira, fininha, não sei quantos K lá, que eu não entendo mais, eu não sei mais a tecnologia da televisão, O celular, o meu tá bom, mas já não presta mais, porque já tem um mais avançado. E vejam que a indústria da tecnologia funciona nesses parâmetros, incentivando que você precisa desta nova tecnologia. Será? Será, gente? Se aquilo que eu tenho ainda está funcionando, por que não até a extinção da vida útil daquele aparelho? Então, cuidado com as exigências que a tecnologia requisita muitas vezes. E ele volta à valorização do corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, porque é o veículo da encarnação. É ele que proporciona eu estar aqui para me melhorar. Mas tem tudo uma medida, meus irmãos. E o que a gente vê atualmente, em muitos irmãos nossos, a questão do desequilíbrio. E aí você olha, muitas vezes, um corpo belo, onde nada é natural. E eu fico pensando, será que vale a pena? Como será que a pessoa se sente? Então, cuidemos sim do nosso organismo físico para sermos saudáveis. Para não adoecermos se não é hora. Mas não o desequilíbrio de tudo isso que a gente está vendo, que traz angústias, traz sim insatisfações, e muitos perdem, inclusive, a encarnação, porque falecem durante esses procedimentos. E atrás, procurando ter uma estabilidade psicológica. Tami, aí pegou, está difícil de a gente ter uma estabilidade psicológica diante dos acontecimentos na humanidade, verdade? Verdade? A gente às vezes se envolve tanto com o que está vendo, se não é conosco, a gente o que está assistindo, quantas vezes a gente deixa se envolver naquela avalanche de negativismo, de pessimismo, de coisa triste, ao invés de orar e pedir por aqueles que estão neste patamar, Então, os meios de ter minimamente uma estabilidade psicológica, todos nós temos. Acontece que a gente se deixa levar no rondão do materialismo, das coisas que chegam ali no mesmo instante que está acontecendo. Você sabe que hoje de manhã eu estava assistindo no Jornal do Almoço a reportagem sobre hipertensão. Eu sou hipertensa. Aí vou ter que fazer medicação até o final da minha encarnação, tudo bem, já sabia disso. Mas daí me veio assim, dar o tempo que as pessoas comiam de tudo e eram saudáveis. Não sei, os mais velhos como eu, vão lembrar, nossos avós, meu avô tinha sítio, chácara, desde do frango, vinha ali do pátio, plantava as coisas, era tudo, e comia de tudo. E por que não tinha hipertensão naquela época? Porque se trabalhava muito, no campo, nas coisas que exigiam força. E hoje nós estamos muito acomodados, gente.
A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos, que se transformam em mecanismos de sustentação. Paz não é ausência de preocupação ou de ação contínua. E a gente tem uma visão equivocada de paz, né? Essa paz pode estar dentro de mim, e é melhor que esteja dentro de mim, a paz interior. Né? Porque eu estando pacífica internamente, eu tenho condições de suportar toda e qualquer coisa no externo. E, aliás, lidamos melhor com os testemunhos. Tá? Então, não esquecendo, nós somos o conjunto dos nossos comportamentos. Tá? E muito claro, eu queria ter paz. A paz tem que vir dentro de mim primeiro, para depois sair e ser uma condição da humanidade no futuro. Então, a luta em nossas vidas é mensageira da ordem, permitindo a conquista da harmonia interior, ou seja, a educação, a autoeducação, o amadurecimento psicológico. Nós somos crianças ainda frente à evolução, literalmente, gente. Então, por isso que se fala que é necessário que nós desenvolvamos este amadurecimento psicológico. E isso só se dá através das nossas experiências, no dia a dia, segundo a segundo. Não é um episódio que chega na nossa vida, agora eu tenho que aprender. Tem que aprender sim, mas a experiência do dia a dia, cada segundo na nossa existência, também são experiências que podem nos levar à melhora. Cuidemos isso. E às vezes, em coisas simples que a gente passa batido, gente. Essas experiências passam batido, a gente nem se dá conta. Com paciência e perseverança. A paz é portadora de bênçãos através do amor e caridade. Gente do céu, em um outro tema que eu tive que estudar, apacenta o meu rebanho, acho que eu fiz aqui na casa, inclusive. O texto elucidador dizia que o amor a gente aprende. É decisão minha querer amar. Não vai brotar o sentimento de amor pelo meu irmão, pelo meu próximo. Eu decido que vou amar as pessoas. Eu decido que vou me amar. E a caridade é um meio importantíssimo para isso. E nos falta, em quase todos nós, a caridade de toda ordem, não só a material. A convivência social constitui na Terra um desafio dos mais significativos. Deixa eu ver a hora. Dos mais significativos, em razão da sua complexidade. Mas, ao mesmo tempo, diante da afirmativa, Divaldo diz que o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Há quanto tempo nós temos o Evangelho do Mestre em nossas mãos, na humanidade? 2000 e tantos anos. Usamos o recurso educacional do Evangelho? Muito pouco. Então vejam que se nós vamos querer uma sociedade melhor aqui na Terra, nós temos sim que usar muito mais o Evangelho do Mestre Jesus. Cada criatura é um universo de experiências. Isso aqui é tão interessante, sabe por quê? Nós somos individualidades, não existem duas pessoas iguais por mais que sejam gêmeos. Gêmeos no físico, no orgânico, dividiram a barriga da mãe ao mesmo tempo. Mas cada criatura é uma individualidade e é um universo de experiência que nos escapam. Para começar, a gente não lembra agora quantas encarnações nós já tivemos. Quais são as experiências que nós passamos? Isso tudo está guardadinho no nosso HD, mas ali está. Então, por isso a complexidade que nós todos somos. E isso também vale a reflexão e a lembrança que a gente não pode julgar o outro, porque nós não somos iguais. Cada um tem o seu momento de despertar, de decisão, e nós temos que respeitar isso no outro. Mas toda criatura humana é portadora de fragilidade moral, ou seja, o quesito moralidade em todos nós ainda é deficiente. Estamos numa luta para esta conquista, aqueles que já despertaram, aqueles que fazem a força para tal.
E não é fácil, meus irmãos. Mas também há níveis de trabalho curador para as nossas ânsias da atualidade. Quais são? Primeiro procedimento que foi chamado: práticas e atitudes usadas para a cura, como meditação, técnicas de visualização, a oração, o auto-amor. O auto-amor impede a ideia de suicídio, vocês sabiam? A ciência é que somos espíritos imortais, o conhecimento. Mas ao mesmo tempo que eu, assim como vocês, somos muito importantes para Deus Pai, isso é motivo para nós ter este auto-amor. Relaxamento, controle mental, olha a nossa atitude mental lá do início, exercícios de respiração e também corporais, a ciência está dizendo aí, nós somos criaturas criadas para o movimento e não para o descanso. Mas para nos movimentarmos, senão o nosso corpo ele vai declinando mais cedo do que deveria. Né? E isso também ajuda aos nossos pensamentos, né? Usar psicologia do amor. O segundo processo, vou voltar ali no primeiro ainda, gente. Eu vou bater na tecla da meditação, porque eu agora voltei a fazer online até. Agora se forma um grupo, determinada hora, todo mundo entra na sala do Google Meet e fazemos o que? 20 minutos de meditação guiada. Tem a instrutora. E é uma coisa assim, como eu posso dizer, que benefício? O benefício de, às vezes, você fechar os olhos e assim, ter muita dificuldade de se concentrar no exercício que está sendo guiado, que é de construção de pensamento mental. E aí vai aquilo amainando, você vai conseguindo, você vai acalmando, você chega a um ponto que você esquece do entorno e está focado em si. Isso é meditação. E quando termina, gente, é uma leveza que, se as pessoas soubessem, tentassem, é um hábito que teriam em suas vidas, tá? E a oração é o mesmo patamar para mais ainda, tá? A oração feita com sentimentos verdadeiros, com devoção, é algo indescritível, só quem sente para poder ter noção do que estou falando. Segundo processo, a relação que nós temos com o sagrado e o movimento de cura. Isso envolve mudança de pensamentos, emoções, as nossas atitudes. Olha lá no início da nossa fala. Os significados que nós temos em nossa vida, às vezes nós temos que mudar esses significados. E também os nossos comportamentos. Então, o que mais vale aqui é qual é a relação que eu tenho com o sagrado? Qual é a relação que eu tenho com Deus Pai? Qual é a relação que eu tenho com o Mestre Jesus? E conforme esta relação, eu tenho o poder de fazer um movimento de cura. Não estou falando de cura de enfermidade, cura do meu espírito. É isso que é este poder que nós temos em nossas mãos. Tá? Terceira disposição, daí é falado. Esforço e atitude frente aos fatores que envolvem a cura e a mudança. Disposição de não retroceder. Nós vamos cair, gente. Nós vamos errar. Mas o que vale nós levantarmos e não se debruçar em choro. Eu errei e fica naquilo. Não! Nós vamos errar, mas levantar e seguir à frente. Não retroceder. A busca de aprofundamento do autoconhecimento, do conhecimento, né, em todos os setores da vida. E a autodescoberta. Nós não temos como lidar com as nossas trevas internas se eu não me conheço. Tá? E aí, a confiança, que um dia vai passar, que nós vamos conseguir. Isso é tão forte, gente, a questão da confiança, e nós somos mais, assim como eu digo, nós deixamos muito mais a desejar do que confiantes, né, sermos. E aí, quando eu penso nos ensinamentos do Mestre, que primeiro ele diz, vós sois deuses, nós somos deuses, somos filhos do Pai.
Somos centelha divina. Nós temos potenciais que ainda estão adormecidos em nós, inclusive de sermos um dia Cristos, como é o Mestre Jesus. E aí, como não ter essa confiança, se o Mestre veio aqui dizer para nós isso, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, o tempero deste planeta, o motivo da criação deste planeta, para ser a nossa morada. Por que não ser confiante? E não deixarmos que ninguém diga ao contrário a respeito de minha pessoa. Porque a questão sempre é entre nós e o Pai. O outro é tão deficiente quanto eu, inclusive na visão que tem das outras pessoas. E sermos perseverantes. Para isso, meus irmãos, nós devemos desconsiderar o subconsciente, retirando extratos armazenados e substituir por ideias otimistas, aspirações superiores, correção de hábitos, abandono da postura de vítima e análise de acontecimento perturbador em vez de evitá-lo ou negá-lo. Olha só a profundidade disso. Eles estão dizendo, meus irmãos, que como nós temos esse HD, nós estamos encarnados, não lembramos, mas nós temos experiências, existências no pretérito que a gente não tem acesso agora. Mas estão todas no nosso HD. E como? O que acontece? Algumas tendências nossas negativas deste passado, às vezes vêm à tona na encarnação. E entre elas, o pessimismo, a maldade, a crueldade, que nós temos que substituir por ideias otimistas. E isso é tão verdadeiro, porque a gente encontra quantas criaturas, antes de tentar, dizem, eu não consigo, não tenho condições. Isso em todos os setores da vida, não é nas grandes coisas, nas pequenas coisas também. Por que não se desafiar? Por que não alimentar justamente ideias e pensamentos positivos? Ter aspirações, ter sonhos, ter metas superiores, não para a questão material. A questão material, a correria atrás da questão material nos tornou materialistas. E nós materialistas, parece que a nossa existência é só para correr atrás na aquisição de coisas. Não devo, Tami. Tudo tem uma medida. Vocês souberam de alguém que desencarnou e levou as coisas deste plano? E o que tinha que levar, chegou lá, não tinha nada. Isso tem que ser uma preocupação íntima de cada um de nós. Tá? A correção dos nossos hábitos, que não são ideais, e por aí vai, como diz o texto. Para isso, é preciso autoavaliação da conduta e do teor do pensamento. Quando eu penso que, se não me engano, é Santo Agostinho, que ao final do dia, isso podia ser um hábito, né? Mas a gente nem lembra. A gente não lembra nem de orar antes de dormir, às vezes. Que Santo Agostinho, lá ao final do dia, antes de adormecer e antes da oração, ele fazia toda uma avaliação do seu dia, para ver se ele tinha falhado com alguém, se ele tinha sido indelicado, grosseiro, o bem que ele também fez. Ele analisava todo dia a autoavaliação. Por que isso é tão importante, gente? E é inteligente. Porque no outro dia, com certeza, ele evitava cometer os mesmos equívocos. E a gente não faz, né? Então, meus queridos, que nós possamos, diante das questões que assolam a humanidade na atualidade, o momento é este, é derradeiro, é difícil, não é só para mim, às vezes parece que só eu estou padecendo e sofrendo, não. Todos nós nesta terra, de alguma maneira, em diversos graus, de diferentes formas, estamos passando por coisas difíceis e está tudo certo. Às vezes nos parece que Jesus largou o barco chamado terra e desistiu de nós. Pelo contrário, o Mestre nunca esteve tão perto de cada um de nós. Nós nunca fomos tão cuidados por Ele, pelo Pai e pelos benfeitores do bem, para que justamente nós consigamos vencer a nossa inferioridade.
E a nossa inferioridade, muitas vezes, diante da dor e do sofrimento, que é para nós testemunharmos, nós pensamos em suicídio. Esquecidos que este ato é um dos maiores equívocos. E só piora aquela dor, aquele sofrimento que levou a este ato equivocado, no plano espiritual, só piora aquilo que a gente achava que não tinha forças para lidar. Então, muito cuidado, tenhamos força, tenhamos coragem, tenhamos perseverança. E a gente vai conseguir, meus irmãos. Um dia nós olharemos para trás e aí vamos poder dizer que nós vencemos, que nós conseguimos. Não só eu, mas todos nós enquanto humanidade terrena. Muito obrigada.